Livro Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. Autor Reinaldo Polito. Editora Saraiva. Ano de publicação 2017. 136 páginas. Sinopse. Com super dicas para falar bem, você vai conquistar o sucesso que tanto deseja em sua comunicação. Terá em cada página a orientação certa para conversar, se relacionar com as pessoas e fazer apresentações. Saberá como se comportar em reuniões de negócios, nos contatos sociais, em uma sala de aula. Aprenderá a falar de improviso, ler em público, argumentar, convencer, usar o humor, contar histórias, ser simpático, comunicativo e envolvente. Bom, esse livro, o Reinaldo Polito, ele além de professor, ele é locutor e ele é jornalista. Então, assim, ele é um homem que realmente trabalha diretamente com a comunicação com pessoas o tempo todo. E ao longo da carreira dele, ele percebeu que tinha vários pontos em que se as pessoas focassem em melhorar, elas conseguiriam ter sim uma capacidade muito melhor de comunicação, seja dentro de uma conversa ou mesmo dentro de uma apresentação, uma palestra, tanto na área da educação quanto na área profissional, né, diretamente. Então ele separou várias dicas e separou assim por capítulos, sabe? Dentro dessas 136 páginas. Bom, eu separei algumas dicas aqui para vocês, lembrando que cada uma dessas dicas basicamente é o nome de um capítulo do livro. Se eu não me engano, são 29 dicas, né? E dentro dessas 29 dicas são um capítulo curto, mas é basicamente um textinho falando sobre aquele tema e te dando orientação. Então, assim, é bem legal. Mas para não ficar uma coisa muito extensa, o vídeo não ficar super longo, eu vou dar as dicas diretamente, as dicas que eu anotei, que eu achei que são assim, as que realmente fazem muita diferença. A primeira dela diz: aprenda a conversar. Gente, vocês não têm noção do quanto você saber conversar te abre portas, isso em todas as áreas. Isso melhora tanto o seu relacionamento mais próximo com as pessoas da sua família, relacionamento amoroso, quanto para a área de estudo, porque você consegue ter uma troca muito melhor com as pessoas, com seus professores, com os outros alunos que estão aprendendo junto com você. E te abre portas também, vaga de estágio, vaga de trabalho, enfim, realmente várias situações, porque você ser uma pessoa aberta a conversar, você ter informações, você saber passar informações, você saber captar informações, ser uma pessoa receptiva, né, à conversa, faz com que as pessoas te olhem de uma forma muito mais simpatizante, sabe? As pessoas, elas criam um vínculo maior com você, então muito provavelmente, se elas tiverem que indicar alguém, elas vão lembrar de você. Então, isso vai te ajudar em tudo. Então, sim, aprenda a conversar. Lembrando que conversar é você saber falar e saber ouvir as pessoas. A segunda dica é você ser uma pessoa bem-humorada. Ser uma pessoa bem-humorada não quer dizer que você tem que ser aquela pessoa que conta piadas o tempo todo, que tem que estar rindo, que tem que estar gargalhando, não. Mas sim ser uma pessoa com uma energia mais leve, ser uma pessoa que leva as coisas numa boa, ser uma pessoa que não se irrita fácil com as coisas, ser uma pessoa que abre um sorriso quando vê as pessoas conhecidas na hora de cumprimentar. Isso tudo faz muita diferença, como eu disse, em todas as áreas. A terceira dica é não se leve muito a sério, ou seja, no momento em que você ouvir uma crítica ou você notar que você errou em alguma coisa, você ter humildade para reconhecer e para tentar melhorar aquilo, sabe? Não ficar carrancudo e se fechar para tudo e decidir que nunca mais vai fazer nada porque você teve algum erro. Então, você saber não se levar muito a sério. Você saber contar histórias é a quarta dica.
Por mais que algumas histórias sejam conhecidas, se você saber falar sobre aquele assunto de uma forma nova, de uma forma espontânea, as pessoas vão prestar atenção no que você está falando. Seja um texto, sei lá, uma piada que todo mundo já conhece, mas que se você contar de forma espontânea, as pessoas vão rir, ou mesmo um assunto mais sério. Então, saiba passar as informações, saiba contar as histórias de uma forma mais interessante para as pessoas que estão ouvindo. Outra dica também importante é você acabar com aquelas mini palavrinhas que você usa quando não quer que fique em silêncio, aquele silêncio constrangedor, sabe? Então, por exemplo, você tá explicando alguma coisa e você fica aquele né, entendeu? Tem pessoas que têm esse tipo de vício de linguagem e esse tipo de vício de linguagem é horrível, porque faz com que as pessoas fiquem entediadas e percam totalmente o foco no que você tá falando. Então, evite. Se você perceber que você está falando gíria demais ou usando essas expressões demais, né? Entendeu? Aham, tipo, etc. Tenta usar mais o silêncio a seu favor. Você fala, você comunica o que é importante e aí você dá aquela pausa para as pessoas assimilarem o que você falou sem você precisar ficar enfiando essas pequenas palavrinhas no meio das frases, ou como ponto final, ou como início de frase. Isso serve até mesmo para a escrita, tá? Não somente para fala, mas é mais comum na fala mesmo. Faça do nós uma expressão mágica. Isso foi um ponto do livro que, assim, realmente abriu uma nova porta, um novo espaço assim na minha cabeça, que é uma coisa tão simples, mas tão simples, e que eu nunca tinha parado para observar e que é muito real, que é o seguinte: quando ele fala faça do nós uma expressão mágica, ele está dizendo que quando você for comunicar a um grupo de trabalho, de estudo, alguma atividade que precisa ser feita e precisa ser melhorada, em vez de você comunicar para essas pessoas falando o que elas devem fazer, o que elas devem melhorar, você se coloca dentro daquele grupo, entendeu? Você faz aquele grupo virar um time, sabe? Não pessoas que você manda, pessoas com quem tem uma certa hierarquia e você tá ali como uma pessoa que tá mandando nas outras. Não, você fala, nós precisamos fazer isso, nós precisamos melhorar em tal coisa. Isso faz uma diferença, porque as pessoas começam a se sentir parte do todo e não uma coisa isolada. Elas acabam vendo, né, até mesmo esses pontos assim de crítica do que precisa ser melhorado. Quando você fala que todo o grupo precisa melhorar, elas não se sentem para baixo, você não coloca a autoestima das pessoas lá no chão. Então a probabilidade da pessoa dar o melhor dela e até mesmo ajudar os colegas de profissão, os colegas do grupo, é muito maior. Outra coisa também, seja você mesmo. Não tenta mudar quem você é, mudar o seu estilo, mudar os seus gostos para tentar agradar as pessoas. É claro que você deve se comportar de acordo com o ambiente que você está ambientando, mas seja você mesmo, porque isso vai fazer uma diferença enorme. Um exemplo nítido, assim, por exemplo, as pessoas que estão querendo, que estão sofrendo o padrão da estética e todo mundo está fazendo harmonização facial, por exemplo. Chegou um ponto que tanta gente está fazendo isso no rosto e no corpo que as pessoas estão perdendo a beleza espontânea delas, a beleza natural delas. Então, quem não está fazendo procedimento estético nenhum, que está totalmente fora do padrão, daqui a pouco vai passar a ser o padrão de beleza, né? Para vocês verem como as coisas se invertem, como as coisas mudam, né, com o tempo. Então, é basicamente sobre isso. Eu dei um exemplo sobre estética, mas não é só a estética em si, é em qualquer coisa. Então, não se força a pertencer a um lugar que você não é bem-vindo ou que as suas ideias não sejam aceitas. Como eu disse,
tem sim que saber se adaptar, saber lidar com os locais que você frequenta, com os locais que você vai, mas também ter essa consciência de ser você mesmo, de manter a sua forma espontânea de ser. Porque vai ser isso que vai fazer com que as pessoas lembrem de você e que você seja uma pessoa única no ambiente que você tiver. Fale com envolvimento. Quando você fala com envolvimento, você fala das coisas que você realmente vive, das coisas que você realmente conhece. Não é aquela coisa de você decorar um texto e tá falando para as pessoas, entendeu? Então, quanto mais real for, mais as pessoas vão perceber o seu envolvimento com aquele tema e as pessoas vão realmente sentir vontade de te ouvir. Demonstre conhecimento. Quando você fala com firmeza, com confiança do que você está falando, porque você realmente conhece o tema, as pessoas conseguem perceber, então elas vão te levar mais a sério. Seja coerente, e não seja coerente tá falando sobre você ser coerente em tudo, né? Principalmente com o que você fala e com o que você faz, porque não adianta você fazer uma palestra, por exemplo, falando de uma alimentação saudável, de uma vida saudável, e você ser uma pessoa nitidamente cheia de vícios, com sobrepeso, e com hábitos ruins para a saúde, sabe? Porque aí as pessoas não vão te levar a sério e vão pensar, nossa, por que eu vou seguir o conselho dessa pessoa se ela mesma não aplica o que ela tá tentando passar para as outras, sabe? Então você tem que ser uma pessoa coerente, você tem que ser uma pessoa sensata e você tem que praticar aquilo que você realmente está querendo passar para as pessoas. Tá falando também para você considerar o nível intelectual dos ouvintes, ou seja, quando você vai fazer uma palestra, alguns pontos têm que ser muito importantes. Quais pontos quando você está montando a sua palestra? Você tem que saber o nível intelectual dessas pessoas, ou seja, qual o conhecimento que elas têm sobre o tema. Qual a faixa etária das pessoas que vão estar lá naquela palestra? Vão ser pessoas mais velhas? Vão ser pessoas mais novas? Levando em consideração que pessoas mais novas têm muito mais interesse sobre atitudes futuras e que pessoas mais velhas são pessoas mais nostálgicas e que gostam de relembrar e dividir as próprias experiências, como que você vai montar uma palestra para cada grupo de pessoas? Será que essa palestra vai ser uma palestra que vai ter muita diferença de idade? Vai ter pessoas de todo tipo de idade, de todo tipo de faixa etária? Vão ser pessoas que têm conhecimento sobre o tema ou que não têm conhecimento nenhum? Porque se for um grupo de pessoas que você sabe que conhece sobre o tema, você pode avançar mais sobre o que você vai estar falando. Você consegue colocar ali mais conteúdo no que você está falando, porque ela já tem uma base para estar ouvindo aquilo. Agora, se são pessoas totalmente inexperientes e que estão conhecendo ainda agora sobre o tema, não adianta vocês darem conselhos avançados e falarem palavras muito rebuscadas e tudo mais, porque as pessoas não vão entender, então elas não vão conseguir tirar nada de bom, elas não vão conseguir realmente aproveitar nada da sua palestra, nada do seu workshop. Então você tem que ter noção disso também, sabe? Até para não criar uma situação chata e as pessoas quererem ir embora até antes do tempo. Tenha também ritmo na sua fala. O que é ritmo na fala? Não fala rápido demais, porque isso perde o foco, mas também não seja aquela pessoa que fala extremamente lento, porque tanto um quanto o outro fazem as pessoas perderem o interesse e perderem o foco. As pessoas não vão entender o que você está falando, e o outro, as pessoas vão começar a ficar entediadas, entendeu? Porque parece que você está dando a volta ao mundo e não está chegando a local nenhum. Vocês podem também usar recursos visuais. O que são recursos visuais? Imagens, sejam fotos, desenhos, vídeos. Todos esses recursos visuais, eles ajudam muito a chamar a atenção porque você está querendo mostrar, sabe? Imagens de antes e depois, mostrando algum tipo de resultado.
tudo que é visual chama mais atenção das pessoas, entendeu? E eu acho bem importante porque dependendo da sua área de trabalho, de estudo, do tema que você está abordando, isso vai fazer total diferença. Exemplo, se você for uma pessoa representante de um produto cosmético, você falar do produto é uma coisa, agora imagina você ter fotos de antes e depois das pessoas que utilizaram aquele produto, mostrando que ele realmente está dando resultado. As pessoas que estão na sua palestra, elas vão prestar muito mais atenção e querer saber muito mais sobre aquele produto, querer comprar, querer entrar em contato com você, e no final da palestra elas vão te perguntar. Vai ser uma coisa mais movimentada, não vai ser aquela palestra parada que você vai falar, você vai terminar e as pessoas não vão ter nem interesse de perguntar nada, sabe? Então, é bem interessante usar os recursos visuais por isso. Usar ou não o microfone? Depende. Por que depende? Porque depende do local que você vai ministrar a sua palestra ou o seu workshop. É um local público? É um local fechado? Qual a média de quantidade de pessoas que vão estar lá? Exemplo, se for um local contido, como uma sala de aula, uma coisa assim, e tiverem cerca de 30 alunos, você tem que saber que do primeiro aluno ao aluno número 30, ele tem que conseguir ouvir o que você está falando. Então, você vai ter que saber que você vai ter que falar mais alto. Sendo que você não pode falar alto ao ponto de parecer que você está gritando e se tornar uma experiência desagradável para as pessoas. Você tem que falar alto num ponto em que a última pessoa da sala ouça, mas que você não fale gritando. Então, exercícios de voz, de respiração, se vocês puderem fazer fono, aula de teatro, aula de canto, essas aulas elas ajudam muito. Nesse ponto, eu nem tô falando de dica do livro em si, né? Porque no livro fala sobre, tem um capítulo só falando sobre a voz, falando do microfone em si, mas eu tô falando sobre a minha experiência mesmo com palestras e apresentações, do quanto você cuidar da sua voz vai fazer diferença. E claro, se for num ambiente aberto, ou então num ambiente que seja amplo, que seja fechado, mas que seja amplo e sejam com muitas pessoas, aí realmente você vai precisar de um microfone. A escolha do microfone vai depender do tipo de apresentação que você vai fazer. Você vai fazer uma apresentação em pé ou sentado? Você vai se movimentar muito, você vai mostrar slide, você vai mostrar exemplos, você vai caminhar e ir até o público para perguntar alguma coisa. Então, tudo isso vai influenciar no tipo de microfone que você vai falar. Se você for uma pessoa que você for se movimentar bastante, o ideal é que você use um microfone de lapela ou mesmo um microfone de mão. Agora, se você for fazer uma palestra que você fique mais parado, aí não tem problema de você usar o microfone com o pedestal. Uma coisa também importante é a questão do contato visual. Eu sei que para pessoas tímidas é bem difícil fazer isso. Eu sou uma pessoa tímida e sempre foi muito difícil para mim essa questão de ficar olhando muito para as pessoas, e principalmente no momento que a gente está nervoso, fazendo uma apresentação de trabalho ou um workshop, por exemplo. Mas isso faz toda a diferença, isso passa muito mais confiança e vai ajudar as pessoas a prestarem mais atenção em você. Como eu disse, né, nas dicas anteriores, é muito importante que você planeje a sua apresentação previamente, porque isso vai fazer com que você se sinta muito mais seguro. Outra coisa também, não inicia a sua palestra, a sua conversa, enfim, qualquer tipo de comunicação com as pessoas, já iniciando pedindo desculpa, pedindo atenção ou mesmo fazendo piada. Por quê? Porque essas atitudes fazem com que as pessoas não te levem a sério. Se você já chega fazendo piada demais e você for falar um assunto mais sério, as pessoas não vão achar que você
têm realmente conhecimento sobre aquilo. Elas não vão achar você uma pessoa inteligente falando português, claro, elas não vão te levar a sério. Então, por mais que você tenha conhecimento sobre o tema, elas não vão aproveitar, entendeu? Então, evita esse tipo de coisa. Pedir desculpas também e ficar pedindo atenção, sabe? Você não tem que ficar pedindo atenção e pedindo para as pessoas ficarem quietas. Você tem que conquistar essa atenção. E como você faz isso? Falar num tom agradável, se mostrar confiante, tá com aparência boa também. Você tem que se vestir de acordo com o local que você vai estar fazendo o seu trabalho e vai estar entrando em contato com as pessoas. Por exemplo, você não iria numa igreja usando um biquíni, usando uma sunga. Então, por mais que as pessoas tenham um estilo próprio delas, elas têm que ter consciência disso também, que é muito importante o local que elas vão frequentar ser condizente também com o que elas vão estar vestindo, com a forma com que elas vão estar se comportando nesse local. E sair da mesmice, né? Porque independente do tema que você decida estudar, decida trabalhar, sempre tem coisas novas, então esteja sempre se renovando. Se você é uma pessoa que é palestrante, não fique dando sempre a mesma palestra, os mesmos exemplos. Muda um pouco, sabe? Muda o título, muda o contexto das coisas, apresenta coisas novas, conta suas experiências, isso tudo faz muita diferença. Eu achei esse livro maravilhoso, eu sou uma pessoa que eu me considero abençoada, porque eu sempre tive a comunicação boa com as pessoas, eu sempre fui elogiada em trabalhos, workshops, palestras, apresentações de trabalho na faculdade, em curso técnico, tudo que eu fiz até hoje no meio acadêmico e no meio mesmo do trabalho, eu sempre fui elogiada por me comunicar bem. E eu percebi, né, lendo esse livro, e que eu tenho várias características e que eu faço várias dessas coisas que eu falei para vocês de forma muito natural, o que é ótimo. Mas se você for uma pessoa mais retraída e você não for uma pessoa espontânea para falar, você não saber como se comunicar com as pessoas, esse livro vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. Tudo que eu passei para vocês agora não é nem, sei lá, um terço do conteúdo do livro, para vocês terem noção. E é um livro relativamente pequeno, né? Um livro com menos de 150 páginas. Então vocês conseguem ler rápido. São textos, como eu disse, são textos curtos, então os parágrafos não ficam se arrastando, você não cansa lendo eles, sabe? É como realmente se você estivesse conversando com um amigo ali que está te dando conselhos. Então é uma leitura bem leve, bem agradável e de fácil compreensão. Não é um livro que fica usando palavras difíceis, né? É um livro que realmente qualquer pessoa consegue ler e entender a mensagem e as dicas, que é uma coisa que eu achei bem legal mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga, né, que gosta desse tipo de conteúdo, gosta de resenha de livro e que esteja precisando também dessas dicas, né? Que eu falei várias dicas dos livros, mas eu também acabei contando um pouco da minha experiência para vocês. Eu acho que eu sempre faço isso nas minhas resenhas, assim, eu acabo não me contendo e falando de coisas. Mas eu acho legal exatamente por isso, né? Os vídeos, dividir isso com vocês, sabe? Eu sinto como realmente já fosse amiga de vocês, assim. Então eu fico muito feliz quando eu recebo comentários, quando vocês se inscrevem, tá bom? Toda semana tem atualização de vídeos aqui no canal. Se vocês quiserem algum vídeo de algum livro específico ou autor específico, biografia, algum vídeo assim, é só vocês deixarem nos comentários que eu coloco na minha lista e faço e trago para vocês. Bom, é o que temos por hoje. Boa leitura e até a próxima!